E aí pessoal, beleza? André Bona aqui em mais um vídeo aqui do Blog de Valor, nessa nossa série aí que nós estamos fazendo com a Eleven Financial, né? Aqui em setembro, já que no mês passado, no mês de agosto, a Eleven completou 3 anos e é um grande parceiro do Blog de Valor desde a sua fundação. Então estou construindo uma série de vídeos aqui e hoje nós estamos fazendo o segundo vídeo com o Raul sobre fundos imobiliários. Beleza, Raul? Beleza. Tranquilo? Tudo bem, André? Beleza. A gente está fazendo sinal aqui, até parece que a gente não acabou de gravar o vídeo há 5 minutos atrás, né? Não corta isso não, hein? Ó, então vamos lá. Raul, o seguinte, cara, a gente falou naquele vídeo anterior sobre o que é fundo imobiliário, né? Como é que o investidor ganha dinheiro e tudo mais. Só que é o seguinte, no final a gente falou assim, beleza, eu quero investir então no fundo imobiliário. Eu preciso entender... Eu entendo que o investidor precisa entender que o fundo imobiliário não é tudo igual. Sim. Não são todos que fazem a mesma coisa. E você mesmo falou, André, o investidor ele tem que saber o que tem dentro do fundo. Se é um shopping, se é laje corporativa, se é agência bancária, né? O que tem ali. Então eu queria que a gente falasse assim, quais são os principais tipos de fundo imobiliário? Assim, por que não é tudo igual? Então, por exemplo, tem fundo com foco em geração de renda. Fala um pouquinho sobre esses tipos de fundos assim, imobiliários. Sim, primeiro... É isso mesmo, né? Assim, tem diversos tipos, tem muitos segmentos e o investidor ele precisa estar atento aos imóveis que tem lá, né? De repente tem até alguns fundos que são mistos, que eles têm lajes corporativas e tem galpões logísticos, tem também fundos que compram CRIs também, né? Os certificados de recebíveis imobiliários que a gente falou há pouco. Não, nós falamos no vídeo passado. No vídeo passado. Que a gente falou no vídeo passado. Então tem fundos que tem vários pedaços na carteira, mas tem fundos que são focados. E aí, nesses fundos, mesmo assim, você precisa saber onde ele está localizado, onde o shopping está localizado e qual que é o potencial daquele shopping, onde que aquele espaço de laje corporativa, aquele prédio comercial está localizado, se ele está, vamos dar um exemplo aqui, se ele está na Berrini ou se ele está na Faria Lima, ou se ele está na Chucre Zaidan, em que região que ele está, ou se ele está lá em Pinheiros, né? Para você entender qual que é a demanda por aquele empreendimento, o que está no entorno do shopping, né? Como que é o adensamento ali, qual que é o fluxo de pessoas. Se é um shopping Morumbi, que tem muitos prédios comerciais do lado, ou se é um shopping que está no interior de São Paulo, né? Qual que é o fluxo ali, né? Então, assim, basicamente, desculpa te interromper, falando assim, é uma coisa, vê se é isso que você está falando, hein? Sempre que eu converso assim, muito com o Dato aqui na Eleven e a gente fala de ações, a gente fala isso assim, eu falo com muita frequência para o pessoal, que o principal desafio do investidor em ações é ele entender que aquele código que ele está olhando não é um código de videogame que ele fica jogando, né? Aquilo é uma empresa, né? Que tem gente trabalhando, produzindo, que hoje quando a gente está fazendo vídeo, os caras estavam lá trabalhando, né? Não que a gente não esteja trabalhando, a gente também está, mas que estavam lá trabalhando, produzindo, atendendo cliente, resolvendo problema, o cara não pagou a fatura, cobra, enfim, é aquela coisa toda do dia a dia. Então, assim, o que você está dizendo é que o investidor tem que conhecer aquilo que tem dentro do fundo imobiliário. Exatamente. Que imóvel está lá, onde está localizado, que são as informações relativas ao funcionamento, à dinâmica daquele próprio imóvel e o mercado onde ele está inserido, né? Exatamente. E além disso, também saber quem são os gestores, né? O que o gestor está fazendo para melhorar, talvez a vacância do shopping ou da vacância do empreendimento comercial, o que está por trás do pulmão, né? Perfeito. Como é que está batendo o coração ali, né? Perfeito. Então, o investidor ele precisa estar bem focado, né? E estudar um pouco daquele fundo antes de investir, né? Não comprar só um ticker, negociar ali, comprar e vender, fazer algum trade. Ele tem que investir com uma cabeça de médio e longo prazo e saber o que ele está comprando. Com a cabeça de proprietário de um imóvel. Proprietário de imóvel. Exatamente. Perfeito. Porque às vezes, quando você vai comprar, como a gente falou no vídeo anterior, você vai comprar
um imóvel residencial para alugar, ele quer saber tudo, como que está o imóvel, se ele está em boas condições, o que tem naquele prédio, se tem academia, tem faculdade perto, o que tem ali, para potencializar, né, melhorar o aluguel dele ou não, para reduzir o período de vacância que você vai ter. Perfeito. Então, tudo isso você tem que estar atento no fundo imobiliário antes de comprar. Inclusive nos fundos de papel, né? Mas que então, a gente não falou ainda. Mas aí são outros aspectos que a gente tem que olhar. São outros aspectos que você tem que olhar. Que tem que analisar para entender se tem uma boa gestão, se você está blindado de bons fundamentos ali para aquele fundo te pagar recorrentemente os aluguéis e ter uma valorização do seu capital. Perfeito. No longo prazo. Agora me diz uma coisa, às vezes o investidor ele compra um imóvel, ele pensa em comprar um imóvel porque ele está pensando, eu quero ter uma renda de aluguel. Né? Então ele também pode comprar um fundo imobiliário pensando na renda de aluguel. Mas também tem aquele investidor imobiliário que ele quer comprar um imóvel porque ele acredita que naquela região vai ter uma valorização, mesmo que ele não olhe tanto a renda de aluguel. Às vezes o cara compra um terreno, por exemplo. Né? Então, assim, nos fundos imobiliários existe essa diferenciação também? Há alguns fundos que são mais para renda, outros que são mais para valorização. Como é que isso acontece? Tem fundos que são de desenvolvimento, que são aqueles que compram, por exemplo, um loteamento em Campinas, em Valinhos, para desenvolver aquele empreendimento, fazer o loteamento e vender depois com uma valorização, ou construir ali algumas casas, empreendimentos e vender com lucro. Então existem fundos imobiliários com essas características. Com essa característica. E aí ele não paga o rendimento recorrente, que paga um fundo de shopping, que paga um fundo de laje corporativa, de agência bancária, que pagam rendimentos mensais. A prática dos fundos imobiliários é mensal. A obrigação dele é 95% do lucro semestral. Né? Então, ele poderia pagar de maneira semestral, mas a prática no mercado de fundos imobiliários é ele ser mensal. Perfeito. E quando a gente falou, por exemplo, você mencionou o fundo de CRI, né? O Fundo de Certificados Recebíveis Imobiliários. Então aí nesse caso eu invisto num fundo. Né? Eu sempre vou dar o exemplo voltando para sempre adicionar uma informação nova. Comprei um imóvel, quero aluguel. Beleza, tem fundo de renda. Né? Eu comprei um imóvel para valorizar, então existem um fundos de desenvolvimento que vai fazer uma incorporação, sei lá o que, um loteamento, igual você deu exemplo, vai valorizar, eu vou vender mais caro, né? Com esse intuito. Tem os fundos que não investem em imóveis, investem em papel, investem em ativos lastreados no mercado imobiliário, que a gente falou rapidamente no vídeo anterior, de um exemplo, eu, por exemplo, posso ter um prédio comercial inteiro, alugado, um contrato de 10 anos, onde eu vou receber, sei lá, quantos milhões por mês de aluguel disso aí, e eu falo assim, olha, o fundo imobiliário, eu tenho esse fluxo aqui e eu quero vender para vocês. Vocês compram esse fluxo, eu recebo à vista e aí os caras vão te pagando aí. Né? Então, essa é uma outra característica de fundo de papel. Né? Fala um pouquinho sobre fundo de papel. Tem esse fundo de papéis e assim, eles se assemelham a um fundo de crédito. Né? Ele se assemelha muito ao fundo de crédito. Ou se você for comprar, tem muito investidor que tem na carteira dele alguns títulos privados, né? Que aí ele compra debêntures e tem CRIs, tem LCI, tem LCA. Então, o fundo imobiliário que investe em ativos lastreados em imóveis, né? Que seria os CRIs ou LCI, eles se assemelham a um fundo de título privado, que aí ele vai diversificar a carteira dele, né, de maneira que ele não fique tão posicionado, tão dependente de algum fluxo que possa ter algum risco, ou de alguma empresa ruim, ou de alguma empresa que está pagando, ou de
de uma carteira pulverizada, que aí são aqueles que tem muitos recebíveis, muitos recebíveis para receber, né? Então, na verdade, você está falando assim, é que quando existe um fundo que compra esse tipo de papel, ele tem que se preocupar com a saúde desses recebíveis. Exatamente. E com a diversificação. Com a diversificação de que repente tem ficar ali. concentrado em um só. Ficar com 10%, 15% em algum recebível Pode ser muito arriscado. Pode ser muito arriscado. Uhum. Então, tem que entender qual que é a diversificação que o fundo tem e melhor do que isso, né, qual que é a saúde desses recebíveis, né, das empresas que estão ali lastreadas. Assim como quando você compra um título privado, só fazendo um parênteses, você deveria estar preocupado se a empresa tem potencial de pagar esse título ou não. Né? Então, pro fundo é a mesma coisa para o fundo de recebíveis. Então, por exemplo, eu posso ter no exemplo que eu dei, eu tenho um galpão gigante que eu alugo para uma empresa gigante. Essa empresa gigante tem um problema financeiro. Ela para de pagar. Então, se esse título que foi gerado, que está dentro da carteira do fundo, tiver ali, ele pode ter uma inadimplência naquele percentual da carteira. Exatamente. E aí, se for relevante, ele impacta na rentabilidade e no seu recebível, né? No aluguel que você receberia, né? Perfeitamente. Então, esses são os principais riscos, né, desse tipo de fundo e é onde o investidor tem que olhar. Né? Claro, porque o risco associado é esse diretamente. Esse diretamente. E aí é a capacidade do gestor de analisar, não fica a critério do investidor de analisar o recebível que aquele fundo vai comprar. Né? O gestor capta o dinheiro, tem um leque de CRIs que ele pode comprar e qual que é a capacidade dele de escolher, né, e montar a carteira para ficar blindado, entre aspas, né, de riscos de inadimplência, como uma empresa, pode ser qualquer empresa, pode ser uma empresa gigante, uma empresa pequena, deixar de pagar aquele recebível. Perfeito. Só por conta da atratividade, né, do yield, né, que paga, né, do prêmio. Ele olha só a rentabilidade ali e não está olhando a saúde de quem está gerando aquilo ali. Aí depois vai ficar sem nada. Exatamente. Por exemplo, ele pega uma carteira de fundos que está pagando muito mais do que uma outra paralela que paga um pouco menos. Só que aí tem um porquê, né? Por que ele paga mais do que o outro? Por que uma carteira de CRIs paga mais do que outra? Porque pode ter um risco, provavelmente um risco maior. Tem algum CRI que tem uma concentração alta que está com algum risco. Então, tem que ficar de olho, saber escolher e identificar esses potenciais riscos. E um último tipo, assim, que eu acho que vale a pena a gente falar também, que é o fundo de fundo. Quer dizer, existe imóvel, existe o fundo que compra imóvel e existe o fundo de fundo que investe em vários fundos imobiliários. Sim. Que seria a situação mais diversificada possível, né? Então, basicamente, como é que ele funciona? O fundo de fundo, ele realmente é muito diversificado. E aí o cara tem que olhar o quê? Ele tem que olhar qual fundo que ele aplica para depois olhar o outro, ou quando ele está pensando no fundo, ele fala, não, aqui eu já estou diversificado, não quero analisar muito e vou confiar nessa diversificação. Não, ele analisa e recorrentemente ele reavalia cada um dos fundos que ele comprou, para saber se a gestão daquele fundo está sendo ativa, está sendo eficiente, está acompanhando. Exatamente, ele acompanha cada um, então ele faz uma seleção de fundos, né? Pega todos os fundos que tem no mercado, analisa que tipo de fundo que ele vai ter maior exposição, qual que vai ser o fundo que vai dar uma rentabilidade recorrente, o que ele vai comprar para ganhar em potencial de valorização. Então ele faz um mix de tudo isso que a gente falou aqui, né? Seleciona, monta uma carteira que ele julga ser ideal. Então, nesse caso, o investidor, né, voltando para
para análise do investidor, ele tem que olhar qual que é a gestão que ele julga ser eficiente, né, e que carteira de fundo que ele comprou. Porque, no fim das contas, o gestor tem algum olhar para cada fundo que ele está comprando, né? Por exemplo, compra aqui um fundo de shopping com potencial de valorização. Ele compra um fundo de lajes corporativas, mas que ele sabe que está bem localizado, então é mais resiliente. Então ele faz uma seleção de vários fundos e entende o potencial de cada um. Entendi. Então, na verdade, o investidor, quando opta por um fundo, ele quer saber qual o racional de avaliação desse cara sobre o outro fundo. Exatamente. Entendi. Se ele está comprando um fundo que não tem potencial de valorização, o que tem, qual que é o tá racional dele nesse sentido? Não, eu vou comprar mais de papel porque vai pagar mais, de repente vai ter mais risco, que pode ter um fundo que queira tomar mais risco, né? Sim. Entendi. Então, é entender o perfil dessa decisão, dessa seleção de fundos. Né? Da cabeça da estratégia que está por trás do gestor em selecionar aqueles ativos. Pô, legal, muito bom. Eu acho que era isso que a gente tinha que matar hoje, os tipos de fundos e essas coisas um pouquinho mais detalhadas para que o investidor tenha em mente aí essa questão da escolha de fundos. Exatamente. Né? Quando ele vai comprar, quando ele pensa, como a gente falou no vídeo anterior, quando ele vai decidir por investir em fundos imobiliários, escolher, né? Saber olhar para cada um, o que ele está comprando, por que ele vai comprar aquilo e lembrar que são fundos de longo prazo. Mesmo fundos e fundo de CRI são longo prazo. Perfeito. A maturação dele é de longo prazo. Exatamente. Perfeito, igual o imóvel. Igual imóvel. Então, olha só, aí nós vamos fazer mais um vídeo nessa série, que aí é o seguinte, a gente falou dessas características e agora no próximo eu quero que a gente faça alertas para esse pessoal aí, beleza? Beleza. Tá, porque assim, vamos ver o que pode acontecer que a gente tem que ficar atento para não poder entrar na furada de repente aí num fundo imobiliário, fazer uma seleção ruim, né? Então, galera, esse foi o nosso segundo vídeo de fundos imobiliários aqui com a Eleven, com o Raul. E a gente vai fazer o próximo vídeo, não deixe de conferir o próximo vídeo também, onde nós vamos falar dos principais alertas na escolha de fundos imobiliários, beleza? Raul, obrigado. Valeu, André. E você que está acompanhando a gente, se quiser saber qual empresa de análise que eu utilizo para fazer a seleção dos meus investimentos em ações e fundos imobiliários, tem o link aqui embaixo, você clica na descrição. Beleza? Um abraço, galera, e até o próximo vídeo.